Amados, nesta próxima sexta-feira, estaremos iniciando aqui o nosso segundo congresso para pais e filhos. Vocês me ouviram? Amém. Lá atrás vocês me ouviram? Amém. Eu falei o quê? Lá atrás, vai lá, vocês. Vocês ouviram o quê? Poucos ouviram. Estou certo? Não. Não? Ouvi. Então quem ouviu, digo, foi o que eu falei que vai começar aqui sexta-feira? O congresso de pais e filhos. O segundo congresso para pais e filhos. As crianças vão ser ministradas pelo Ministério Infantil da igreja. No local está tudo sendo preparado para um encontro glorioso com o Senhor. E os pais estarão sendo ministrados aqui. Convide pais, convidem. E os filhos que não são crianças estarão sendo ministrados aqui. Sexta à noite, sábado à noite e domingo no entardecer. Porque pela manhã é a votação, não é isso? O segundo turno aqui de votação da cidade. Então nós faremos às 5h30, iniciando a última ministração do Congresso para Pais e Filhos. O tema desse congresso é Criando Filhos ao Modo de Deus. Eu disse o quê? Criando filhos ao modo de Deus. Amados, criar filhos ao modo de Deus implica em ser exemplo para que eles imitem. Implica em viver princípios da palavra de Deus com eles e diante deles, para que eles possam nos imitar. E ao nos imitarem a Deus. O apóstolo Paulo imitava a Deus e estava gerando discípulos, e nós somos deles também. E ele disse: me imitem como eu imito a Cristo. Não havia orgulho no seu coração, havia uma palavra de verdade, em que ele estava dizendo: a minha vida é pautada pelos princípios da palavra de Deus, pelos princípios de vida do reino de Deus, pelos princípios de vida de Jesus andando aqui na terra. E por isso ele disse aos discípulos, aos cristãos, fruto de todo um trabalho ministerial dele, pessoalmente e treinando obreiros e enviando. Ele disse: me imitem como eu imito a Cristo. Amado, papai, mamãe, você pode chegar diante do seu filho e dizer: meu filho, me imite, porque eu estou imitando Jesus. Você me ouviu? Amém. Você me ouviu? Amém. Você pode dizer isso ao seu filho? Filho, me imitem na pontualidade à casa do Senhor, ao culto da casa do Senhor. Filho, me imite na leitura da palavra de Deus. Meu filho, me imite na oração. Me imite. Filho, me imite na adoração a Deus. Você pode dizer ao seu filho assim: filho, me imite na maneira como eu me conduzo ao longo do corpo, enquanto o ministério de louvor está conduzindo a congregação. Faça tudo o que eu estiver fazendo. Você pode dizer isso ao seu filho? Você pode, amém. Se não pode, é uma palavra de reflexão, uma palavra para pensar. Eu disse no início do culto aquilo que tinha dito no momento da oração ali aos levitas, antes de começarmos às 5h30. Ele me fala muito do banheiro. Eu acho que é o lugar preferido de Deus conversar comigo. Um bocado de coisa que ele me diz no banheiro. E eu ia em direção ao box para o banho,
para poder vir para cá. E o Senhor me disse, me ministrou o coração: a minha fidelidade se manifesta na liberdade que eu tenho. A fidelidade se manifesta, se expressa na liberdade. E eu comecei a pensar nessa expressão, transpus para a questão do relacionamento conjugal e disse a mim mesmo: há maridos que, através do seu ciúme, rastreiam as esposas. Há esposas que, através do seu ciúme, rastreiam os maridos para que eles sejam fiéis. Mas a fidelidade não se manifesta ou se expressa com largueza na essência do seu ser, no rastreamento. A fidelidade se expressa na liberdade que eu tenho de ser, de agir, de andar para lá e para cá. Não preciso ser rastreado por Vilma para que eu lhe seja fiel. A minha fidelidade a ela se expressa, se manifesta no quanto eu tenho de homens e mulheres ao meu redor e em todos os lugares por onde eu vou, sozinho ou acompanhado. É aí nessa liberdade que eu tenho que a minha fidelidade a ela se manifesta. A minha fidelidade a Deus se manifesta no quanto eu honro em meio à liberdade que eu tenho de amá-lo ou não, de honrá-lo ou não. Aí eu transpus mais. A minha fidelidade a este ministério se manifesta na dimensão da liberdade que eu tenho de estar aqui ou não estar, de ser pontual ou não ser pontual. Eu tenho um dever, mas eu tenho a liberdade de não cumprir ou de cumprir. Sei que tudo há consequências, mas eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio me dá chances para isso. E eu fiquei pensando, eu vesti a camisa deste ministério, o quanto eu participo dele, eu estou aqui nos cultos, nos congressos, no horário de começar. Eu não sou assalariado, mas vou dar um exemplo comigo. Eu sendo assalariado da igreja, eu estou pontual porque eu ganho para isto, não posso atrasar. Você é pontual no seu trabalho que você ganha para trabalhar para a empresa. Você não pode faltar, porque senão o seu ponto vai embora. Mas a fidelidade à empresa não se manifesta por uma obrigação, por eu ter um valor sobre mim que me exige o dever. A minha fidelidade à empresa se manifesta no quanto eu visto a camisa dela, porque o sucesso dela é o meu sucesso, o crescimento dela é o meu crescimento, o meu estar na casa do Pai diz o quanto de fidelidade eu tenho aí. Aí eu começo a notar que cultos eu participo, que horário eu chego, conversas do Pai ao meu coração, conversas do banheiro, só para pensar. Vamos abrir a palavra do Senhor, a palavra desta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17.
Vamos ao versículo 32. 1 Samuel 17, versículo 32. Aproveitando, quero lembrar a você que nós teremos como palestrante aos pais, neste congresso para pais e filhos, com o tema Criando Filhos ao Modo de Deus, teremos como palestrante a apóstola Isabel Quintão. Ela esteve no ano passado no primeiro congresso com a equipe. Este ano ela virá sozinha, porque ela não virá ministrar às crianças como foi o projeto do ano passado. Primeiro ela ministrou mais às crianças e só no último dia aos pais. Ela vai estar ministrando desta vez aos pais e o ministério infantil da igreja ministrando às crianças. 1 Samuel 17, versículo 32. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. A igreja pode ler, por favor, leia. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Diga isso: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa de qualquer filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Vamos ao versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. A igreja pode ler o 37, leia. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diga: o Senhor Deus me livrou das mãos, das garras do leão e do urso. Ele me livrará das garras do filisteu. Amém. Vamos ao versículo de número 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. A igreja pode ler? Leia. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Pai, dá-nos a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, amados, eu quero lhes falar sobre o tema derrubando gigantes. Amém. Amém. Diga assim: minha vitória A minha vitória tem o tamanho tem o tamanho do meu adversário. do meu adversário. Diga de novo: minha vitória tem o tamanho do meu adversário. Eu pergunto a vocês: qual foi o tamanho da vitória de Davi? Gigante. Qual foi o tamanho da vitória de Davi? Gigante. Foi o tamanho do gigante. Golias. Foi o tamanho de gigante. Amém. A vitória de Davi teve tamanho de Golias, teve tamanho de gigante. Amém. O tamanho de Golias e a sua fama. A fama sempre decorre de ações realizadas, de conquistas empreendidas. Quanto mais conquistas e quanto maiores forem essas conquistas, maior a fama do conquistador. Golias tinha a fama de conquistador, de vencedor, pelo seu tamanho, pela sua destreza, pela sua capacidade de agir. Ele empreendia e conquistava, ele vencia, ele derrotava. Então,
porque a nossa vitória tem o tamanho do nosso adversário. E eu quero lhe dizer, a você que me vê, que a sua vitória tem o tamanho do seu inimigo. Amados, o nível de importância da nossa vitória está relacionado ao nível de importância do inimigo. Você pode repetir comigo? O nível de importância da minha vitória Tem a ver. diga o nível de importância da minha vitória está relacionado ao nível de importância do meu adversário. Quem era Golias? O quanto de importância ele possuía? Golias estava sendo o representante de um exército e de uma nação. Golias representava a nação filisteia. Golias representava ali naquela hora todo o exército filisteu que estava postado, enfileirado por trás dele. Ele estava à frente como cabeça. A vitória de Davi teve a importância relacionada à importância que tinha Golias para a sua nação, que tinha Golias para o exército que estava por trás dele, confiando nele. A Bíblia nos diz nesse capítulo que os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. E à frente do exército filisteu estava Golias, um gigante de aproximadamente uns 3 metros de altura. E o gigante estava bem armado. Amados, todo adversário